Vamos hoje falar desse tema que no mundo de expiações e provas é de primeira importância. Como foi lido agora há pouco por Heloísa, está anotado por Lucas no capítulo 22, versículo 40. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Mateus também anotou isso no capítulo 26, 41, e ele estende um pouco: vigiai e orai. Ele acrescentou: vigiai para que não entreis em tentação. E acrescenta: pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos examinar um pouco deste conteúdo, pedindo ajuda a nosso querido Emmanuel para responder essa pergunta. Se nós sofremos a tentação, de onde é que vêm essas tentações? Essa é a primeira pergunta que nos interessa responder para complementarmos a compreensão do tema. E aí as anotações de Emmanuel são preciosíssimas, porque elas nos trazem os recursos do conhecimento profundo que ele é detentor. Então ele irá dizer no livro Fonte Viva que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. E faz uma comparação. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar, de manchar, de sujar o lago, procede do seu próprio seio. Essa comparação é brilhante, porque ele faz aqui uma analogia dos nossos estratos psíquicos que nós trazemos em nossa individualidade com o fundo de um lago em que se decanta, em que sedimenta e também decantam as partículas que estão na água, e essas partículas ficam ali sem estarem sedimentadas ou já endurecidas, e se você mexer com elas, se removem de novo daquele lugar e voltam a sujar a água e manchar toda a superfície daquele lago bonito, dependendo do quanto você mexe. E aqui é o mesmo raciocínio. Dependendo do quanto nós mexermos na nossa individualidade, dependendo de como ativarmos esses movimentos, nós também poderemos manchar a brilhante movimentação da nossa consciência. Porque esse movimento de mexer no fundo é como a gente fala de mexer na individualidade, na parte do subconsciente. Quando a gente faz isso, a gente libera determinadas cargas que vêm a fazer morada no consciente. Daí porque as nossas reações em certos momentos. Avançando no tema, ele faz outra comparação das raízes de nossas tendências, então como se fosse uma árvore em que nós temos lá na raiz dela as nossas características que nós adquirimos até o presente momento das nossas encarnações. Ele vai dizer que são as mais vivas sugestões de inferioridade. É claro que nós sabemos que as experiências pretéritas que nós tivemos, nós, obviamente, nos comprometemos de alguma forma em algumas decisões que nós não balizamos, segundo o Evangelho, e hoje precisamos, obviamente, revê-las. Daí porque a reencarnação é a bênção que permite-nos corrigir os nossos erros pretéritos. E aqui, então, ninguém se livra daquilo que fez, carrega em si. E essas sugestões de inferioridade que nós, eventualmente, em um dado momento de nossas existências, nós abraçamos, nós precisamos dela nos livrar agora. Então, ele vai nos dizer que nós renascemos na Terra, por causa disso, com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Então, aqui é que entra a grande importância da nossa compreensão. Nós encarnamos nesse momento em que temos esses movimentos desequilibrados em nosso íntimo, nós encarnamos para reajustá-los. E reajustar impõe em nós algumas ações. E aqui nós gostaríamos de avançar um pouquinho nesse termo tarefas do reajuste. E para reajustar, nós chegamos à conclusão que é necessário, com Allan Kardec, 3 estágios. Quando a gente erra, a gente precisa se dar conta de que errou e precisa se arrepender do erro para que a gente tenha elementos de correção já estabelecidos em nós, seja qual for o tamanho do erro, seja qual for a natureza do erro. E quando a gente arrepende, a gente passa por outra etapa, que é a da expiação. Nós precisamos sofrer em nós mesmos
o que fizemos sofrer em outra pessoa. Ou sofrer em nós mesmos aquilo mesmo que nós danificamos em nós, no caso, por exemplo, de quando alguém, por exemplo, se suicida e danifica um órgão. É preciso expiar aquele local onde o órgão foi danificado, a fim de que se reestabeleça o equilíbrio que se perdeu com a decisão incauta de quem fez isso. Então, a expiação é sentir em si mesmo o que se causou ao dano à consciência cósmica, ou seja, a desarmonia cósmica que nós provocamos precisa ser resgatada. E depois disso, nós precisamos reparar, ou seja, precisamos corrigir, refazer. Então, se o copo quebrou, nós vamos precisar consertar o copo. Se nós machucamos corações, nós vamos precisar corrigir esse processo e amar esses corações. Então, o oposto do que nós fizemos, nós teremos que refazer, fazendo a viagem de volta no sentido da correção. A parábola do filho pródigo retrata muito bem isso. Ele seguiu um caminho, foi até o fundo do poço e teve que voltar pelo mesmo caminho para voltar ao pai de onde veio. Fazemos isso sempre, todas as vezes que devemos expiar e reparar, nós sabemos que teremos que cursar os mesmos movimentos que fizemos no sentido oposto agora. Então, Kardec, nesse livro bendito que se chama O Céu e o Inferno, que os espíritas compulsam um pouco pelas nossas experiências, ele traz um capítulo, que é o capítulo 7, que se chama Código Penal da Vida Futura. É uma esplendorosa análise de como funciona a lei divina de maneira inequívoca. Ele diz que arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Foi o que Emmanuel falou do desequilíbrio em que nós mesmos nos colocamos. Então, nós, para acabar com aquele desequilíbrio, ou aqui traços de uma falta na linguagem de Allan Kardec, e as consequências, que são os sofrimentos que nós experimentamos pelo processo expiatório, nós temos que passar por esses três estágios. Não há como você chegar à sua paz íntima, ter o seu coração pacificado, se você, se eu, se cada um de nós não passarmos por esses três estágios. E são três estágios que se completam. Diz ele, o arrependimento suaviza as dores da expiação, porque a expiação impõe dor, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação, que é, então, o reconquistar da paz que, de alguma forma, nós perdemos com a nossa decisão ou nossas decisões contrárias à lei de Deus. Mas só a reparação, contudo, disse ele, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Então, eu posso arrepender, posso sofrer as dores em mim, mas se eu não corrigir o erro que eu cometi, eu não estarei ainda livre da minha condição de devedor para a lei cósmica. E é por isso que ele deixa bem claro que a gente só vai resolver o problema quando nós conseguimos a última etapa. Nós sabemos muito bem que existem pessoas que sofrem, estão expiando, mas não se dão conta de que essa expiação é para o seu bem, reclamam de tudo, dizem que não merecem aquilo, que Deus não é justo. É tipicamente um espírito rebelde às leis de Deus, que ainda não aceitou a imposição da lei para o seu próprio bem. Então, esse tipo de expiação não permitiu ainda que ele se livrasse do problema. Ele precisará expiar humildemente, aceitando de forma resignada aquilo que lhe foi imposto pelas leis, e para isso ser feito, ele precisará, então, ter esse estado de espírito de aceitação e prosseguir depois, reparando, quando, então, ele estiver em condições de reparar. Muitas vezes a reparação pode ser feita conjuntamente com a expiação. A pessoa está sofrendo dores, mas está trabalhando no bem, corrigindo aquilo que ela fez, obviamente, inequivocamente. Bom, vamos dar uma analisada rapidamente nisso, porque isso resume a nossa realidade no mundo atual de um planeta de expiações e provas. O arrependimento. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 990, Kardec pergunta: o arrependimento se dá no estado corporal, ou seja, quando estamos encarnados, ou no estado espiritual, quando estamos desencarnados? E eles responderam: no estado espiritual. A regra geral é essa. A maior parte das pessoas só vão se dar conta das loucuras que fez aqui, das perdições a que se entregaram, quando chega do lado de lá, que é grave. Mas, disseram eles, aliás, mas também pode ocorrer no estado corporal, quer dizer, pode ocorrer, quando
Quando bem compreendemos a diferença entre o bem e o mal. Então, quando nós estamos lúcidos na compreensão do que é do bem e o que é do mal, nós temos a condição de já perceber nossos equívocos e aí sim ter condições de conduzir aquela sequência ainda encarnados. E aí ele faz as duas perguntas. Primeiro, o que acontece quando eu me arrependo no estado espiritual? Depois ele faz outra pergunta, que é a seguinte: o que acontece quando eu me arrependo no estado encarnado? Então vamos ver a primeira. O que acontecerá, que consequência terá o arrependimento no estado espiritual? Quando a pessoa chega a esse estágio, ela tem um desejo de uma nova encarnação para se purificar. Olha a expressão purificar. Por que purificar? Porque ele percebeu que manchou, que de alguma forma, como disse Emmanuel, tisnou a água pura da sua consciência, que representa o presente, quando ele deveria estar apenas fazendo novas conquistas e não tendo que se lidar com coisas que ele já deveria ter conquistado se tivesse seguido a lei de Deus. E nesse estágio, os espíritos disseram que a pessoa que passa por essa experiência compreende as imperfeições na condição de espírito que o impedem de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência. Então eles ficam desejosos de reencarnar de novo para poder corrigir os erros que ali no estado de espírito eles percebem facilmente que cometeram e percebem que não tem a quem reclamar. Vão perceber que os erros devem simplesmente a eles mesmos. E aí então Kardec faz a segunda pergunta: qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Essas duas perguntas estão dentro da mesma questão, mas ele fez de forma sequenciada. E aí a resposta: avançar já na vida presente, mas ele impõe uma condição: se ainda houver tempo. Sabe por que ele coloca esse se ainda houver tempo? Porque a maior parte de nós só se dá conta dos desvios para com as leis de Deus quando somos tomados da aproximação da nossa volta para o mundo espiritual, ou quando uma doença nos alcança, uma dor moral muito forte. Isso tudo faz com que a gente tenha as possibilidades de se olhar intimamente e perceber o quanto estivemos distante daquilo que se chama fazer a vontade do Pai. Quando isso acontece, o que é uma bênção, e se tiver tempo, a criatura pode começar a reparar suas faltas sem necessariamente ter que esperar uma nova encarnação. Então ele já começa o arrependimento, quando ele se dá conta de que errou, ele começa com a expiação, porque ele sabe que aquilo, de uma certa forma, está constrangendo, esse constrangimento ele é proporcional ao tamanho da falta que tenha sido cometida, mas ele já está em condições de ir à mão às obras, fazer a tarefa de reparar as faltas. Quando a consciência, e os espíritos advertem, quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, em outras palavras, não precisaríamos esperar que uma dor assaz violenta viesse me alcançar, esperar o momento de chegar na hora de morrer sem saber direito o que é o lado de lá. Não precisava esperar isso se eu ouvisse a voz que está dentro de mim, que se chama voz da consciência. Porque essa voz da consciência, que é secundada pelo espírito benfeitor, ela é a voz que orienta os nossos passos. Ela pode dizer sim para uma determinada situação e ela pode dizer não para uma outra determinada situação. Ela sempre irá nos orientar para aquilo que é o certo, para aquilo que é do bem, para aquilo que foge ao mal. E se nós não fizermos o que a maioria de nós fazemos, que é sofismar, o que é sofismar? Fazer de conta que aquilo não existe, fazer de conta que aquilo é uma falsa verdade, fingir que não está ouvindo a voz da consciência, que no fundo, a gente finge para a gente mesmo para justificar o desejo de fazer aquilo que a gente quer fazer, mesmo que não convenha à sã doutrina de Jesus. Quando acontece isso, eu não ouço essa voz, eu vou cair na segunda situação. Vou acabar tendo que sofrer uma dor, e aí, se eu acordar nessa encarnação, e se tiver tempo, começar a reparar. Ou como acontece com a esmagadora maioria das pessoas, desencarna e só lá acorda para a realidade. Então, aqui, nós fechamos com Allan Kardec, quando ele sintetiza isso no Código Penal da Vida Futura, em que ele diz: o arrependimento pode se dar por toda a parte em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. Então, quanto mais tarde a pessoa se arrepende, mais o sofrimento se alarga. Bem, aí a expiação, que é o outro estágio que nós precisamos passar.
Basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus? Foi a pergunta de Allan Kardec. Então, eu estou arrependido, gente. Eu fiz uma coisa feia demais, mas estou arrependido. Basta isso? A resposta: o arrependimento contribui, meu filho, para a melhoria do espírito. Desculpa, o passado deve ser expiado. Ou seja, você precisará sentir em você o dano que você provocou, seja no que for, da harmonia cósmica. Aí Kardec faz, logo na questão sequencial, que é a 999A, se um criminoso dissesse que não precisa arrepender-se, já que deve expiar o passado de uma maneira ou de outra, quais seriam para ele as consequências? Aqui ele está tratando claramente de um espírito teimoso, de um espírito recalcitrante, de um espírito daqueles bem rebeldes que não dá o braço a torcer, como a gente tem desse tipo de espírito ainda na Terra. Eles são muito duros para poder aceitar a verdade, seguir com Jesus. O que acontece com eles? Se ele se obstinar, porque essa é uma obstinação, se ele se obstinar no mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Aqui, gente, é muito importante. Deus não violenta nossas consciências. Ele não impõe que você se melhore. Ele espera que você sinta a necessidade de se melhorar. Na medida em que você não se sente a necessidade de se melhorar com as brandas dores que vêm sobre você, aliás, antes disso, não se permite melhorar com os convites que a vida faz para você. Depois, se você não ouve os convites, com as dores suaves que vão chegando, depois com as dores mais fortes, depois com o sofrimento reincidente, até chegar a uma situação em que a pessoa não dá conta mais, veja o quanto ela sofreu desnecessariamente até ela dar o braço a torcer, até ela reconhecer que ela, sem o pai, não vale nada, que ela, sem o pai, é apenas uma criatura perdida na vida. Então, aqui é muito importante isso. Uma pessoa sensata não teima com Deus. Aí Kardec conclui: o arrependimento pode dar-se por toda parte, a parte em qualquer tempo. Se for tardio, como nós falamos, o culpado sofrerá por mais tempo. E agora vem a reparação. Podemos já nesta vida resgatar as nossas faltas? É a questão 1000 de O Livro dos Espíritos. E os benfeitores respondem: sim, reparando-as. Se eu cheguei à conclusão que eu errei, o que me compete fazer? Corrigir, não tenho o que discutir. Eu vou lá e corrijo. Então, por exemplo, eu fiz mal a alguém. O que é o perdão? Eu senti que eu magoei a pessoa, eu senti que naquele momento, eu não sei porquê, eu agi de maneira inadequada. Ora, se eu já estou consciente disso, eu não posso deixar aquela outra força tão violenta que a gente traz na gente, que se chama orgulho, que diz para mim: você está doido? Vai dar seu braço a torcer para ela? Não, se você já está consciente dessa realidade, você simplesmente se coloca no seu lugar. Isso não é se humilhar, isso é se colocar no seu lugar. Se você errou, aceite o erro. Não importa se o outro também errou, mas se você constatou que você errou, aceite que você errou sem analisar o lado dele. E vai lá e diga: olha, eu naquele dia, não sei o que aconteceu comigo, eu estava fora de mim, você me perdoe, você não merece isso, eu não deveria ter dito aquilo para você, não deveria ter feito aquilo. Enfim, seja o que for que aconteceu. Isso é reparar, gente. Eu reparei, peço desculpas, volta a ser uma pessoa alegre, volta a ser uma pessoa que ajuda aquela pessoa de qualquer forma, seja sorrindo para ela, seja de qual for a forma que eu a faça sentir feliz. E aí, então, eu estou quites com a lei, sem precisar dos movimentos de sofrimento constantes, quanto muitos de nós, que teima em não teimar, em não perdoar, terá que passar no futuro. E aqui, eles disseram muito claro: só por meio do bem se repara o mal. Então não adianta você querer fazer de uma maneira que não seja essa. Você não vai conseguir quitar-se com a lei. O bem equivale, numa análise matemática, ao mais. E o mal equivale ao menos. Ora, se eu quero anular o mal, eu preciso colocar o bem. Ora, se eu quero anular o negativo, eu preciso colocar o positivo. É assim que funciona na matemática. O positivo anula o negativo e você fica neutro. Aqui é a mesma coisa. O bem anula o mal. Daí porque Jesus nos orientou a não devolver o mal e devolver o bem, a não fazer o que o outro fez em mim quando foi o mal, fazer o contrário. Só assim eu reparo o erro. E aí Kardec diz lá no Código Penal da Vida Futura que a reparação, enfim, consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. E acabou.
Se você fez isso, você não tem mais problemas íntimos com você e muito menos problema com a consciência cósmica, com o Pai Celestial. Por quê? Porque você simplesmente tem a oportunidade de errar. Qual de nós nunca errará? Qual de nós nunca errou? Qual de nós ainda não está errando? Não temos. Atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado, foi a pergunta de Jesus. Então, nós aqui estamos na mesma situação. Nós podemos errar, só não podemos errar consciente de que aquele erro já não deveria ser feito. Mas o erro daquele processo de evoluir, isso faz parte da convivência, faz parte do nosso movimento de viver. O ponto fundamental é, uma vez que eu constatei o erro, corre para corrigir, para que ele não cresça. Agora voltemos a Emmanuel, para que continuemos analisando a sentença que ele está examinando conosco. As provas necessárias para reequilibrar as forças são diversas naturezas, mas uma delas é comum a todos nós. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Íntimas relações. Minha vovó sempre dizia: quem come 1 quilo de sal com outra pessoa nunca deixará de conhecer essa pessoa, porque você já percebeu quanto tempo gasta para comer 1 quilo de sal numa casa? Você não tem como ocultar-se do outro. Se você vive com a pessoa 24 horas por dia, você está ali dentro de um teto, especialmente em tempos de pandemia, que a turma teve que se reunir de novo, aí as relações se tornaram cada vez mais aproximadas. E os parentes, nós sabemos, muitos deles, para não dizer a maioria, são aqueles que não estão desajustados lá no passado, que precisamos reajustar aqui agora. Daí o porquê tem discórdia, porque muitas vezes é aquele filho difícil que está nos cobrando o que negamos a ele em outra encarnação, em outra situação. Muitos dos filhos são ex-amantes nossos de outras encarnações. Muitos maridos são filhos de outras encarnações a quem negamos ajuda. Os papéis se alteram de acordo com as necessidades evolutivas do espírito. O fato é que nós estaremos ao lado de criaturas a quem devemos os nossos maiores esforços para fazê-las felizes, não importando o quanto elas sejam difíceis. O quão mais difíceis elas forem, mais mérito terá aquele que conseguir avançar ainda assim. Agora, o que fazer diante dessa realidade? Tá bom, Max, é fácil, né? Falar é uma beleza, né? Como é que eu fazer agora para. Se eu tivesse aquela pessoa que eu tenho em casa, você não ia falar isso. Vamos lá, vamos em frente. Olha, disse o Emmanuel, em nós mesmos, podemos exercitar. Gente, exercício impõe esforço. Quem já foi para a academia sabe que, eu não sei vocês, eu não gosto muito não, mas quando você vai, você fala, ai meu Deus, eu tenho que ir para aquela academia de novo. Mas quando você chega lá e começa a fazer o esforço, até você começa a gostar, e o bem-estar que você sente depois é tão bom que você fala assim, vale a pena vir aqui. Olha o termo, vale a pena, porque é uma pena. Você sofre para chegar lá, você sofre para fazer aquilo. Mas uma vez feito, e feito com o coração, feito com a boa vontade, você tem ganhos. E é isso mesmo que acontece numa relação. Se você exercitar o bom ânimo, o que é o bom ânimo, gente? Ânima é alma. É você exercitar aquilo que chama-se estar sempre de bem, estar sempre alegre, estar sempre produtivo para a vida, nunca para baixo, nunca em contrário com a alegria, nunca em contrário com a paz. Procurar dentro de você as forças que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, somos todos filhos de Deus. Quando exercitarmos para sermos essa criatura todos os dias, alegres, predisponentes ao melhor, mesmo quando aparecem uns atravessados no nosso caminho, tentando tirar o nosso bom ânimo, a gente persistir nisso. Se a gente já conseguir esse bom ânimo, que é a benevolência para com todos, que está lá na caridade, é o primeiro item da caridade, se nós já conseguirmos isso, temos um passo maioral para vencer os nossos óbices, estejamos onde estivermos. Mas é necessário também a paciência, especialmente em casa, né? Especialmente nas relações continuadas, porque ali nas relações continuadas se reincide nos erros. A pessoa faz aquilo ontem e fará aquilo amanhã de novo, e você precisará olhar aquilo tendo bom ânimo, paciente, sem reagir, sem ter qualquer movimento contrário à fé, à humildade. Enfim, você precisa acreditar que aquilo é o exercício que você precisa fazer. E você precisa humildemente pegar o seu pezinho e levantar sem reclamar que ele está pesado. É assim que você tem que fazer. Quando a gente faz isso, a gente está sendo aquela criatura que tem
personal, espiritual personal, né, como a gente chama, um personal espiritual, que é o nosso encarnado em casa difícil. Ele, na verdade, é o meu personal. Por quê? Porque ele me incita a fazer os exercícios. Não, meu filho, pega mais peso, você está pegando pouco peso. Não, meu filho, não é 10 vezes, não, é 30 vezes. Ai, meu Deus, 30 vezes sim, meu filho, é assim. É assim que fazem os espíritos difíceis em nossas vidas. Eles exercitam esses que são os motivos do nosso crescimento, virtudes, qualidades da alma, bom ânimo, paciência, fé, humildade. São valores da alma que a gente só desenvolve quando exercitado. Mas Emmanuel diz mais. Em contato com os afetos mais próximos, olha o comer 1 quilo de sal. Temos copioso, ou seja, abundante material de aprendizado para fixar. Pessoal, quando a gente vai para a aula, aí a gente aprende uma determinada matéria, a professora fala assim, ó, exercício para casa. Você vai lá no caderno de exercício, está lá, exercício de fixação. Você só vai aprender aquela matéria mesmo se você repetir aqueles exercícios algumas vezes. Se você preparar-se para aqueles exercícios algumas vezes, você será capaz de fazer a prova sem errar, porque você estará com aquilo já internalizado em você. O que Mano está falando aqui é exatamente isso. Você precisa estar em contato com os afetos mais próximos muito tempo, porque de experiência em experiência você vai aprendendo e vai fixando na sua vida os valores da boa vontade, que é aquela mesma que nós falamos lá atrás agora, o perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Ora, se conseguirmos avançar nessas virtudes, nós estamos fixando em nós aquilo que se chama construção do homem de bem. E aí, então, nós poderemos dizer que esta prova foi produtiva. E aí ele diz, meu filho, não te proponhas, desse modo, a atravessar o mundo sem tentações. Você não será aquele, você não é exceção. Qualquer um que está nesse mundo é um mundo de expiações e provas. Traz aquele lago com a lama lá no fundo. E que a gente é bonitinho, a lama está lá quietinha, o lago está com aquela superfície linda, bonita, lá limpinha, sem nenhuma sujeira, até que mexam na nossa chamada situação chave, ou calo. Mexeu no calo, aí mexeu naquele movimento lá embaixo, e aquele sujeito que parecia que não existia, nasce e tisna toda aquela superfície do lago, e a gente fala, meu Deus, ele não sabia que ele era assim, porque você não tinha comido 1 quilo de sal com ele, minha filha. Se você tivesse comido 1 quilo de sal com ele, você sabia que de vez em quando ele mancha o lago, porque todos nós temos os nossos pontos fracos, e quando eles são provocados, e nós não temos aquelas qualidades que agora há pouco observamos, nós pagamos um preço por essa situação. E é isso que o nosso Emmanuel está dizendo. Você não é exclusivo. Eu não sou exclusivo. Todos nós sofremos tentações. Isso é lei de mundo de expiações e provas. Olha o que Jesus propriamente diz: no mundo tereis aflições. Mas o que ele falou depois? Mas tende bom ânimo, como Emmanuel buscou essas palavras. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você espelhar-se nele, se você copiar as virtudes que ele nos ensinou, você também vencerá. E aí, Emmanuel diz: as tentações nascem conosco. Nascem, elas assomam, elas afloram de nós mesmos e alimentam-se de nós mesmos, quando nós não a combatemos. Kardec diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela reforma moral que faz em si e pelo esforço que faz para domar as más tendências. Domar as más tendências é isso aqui que o Emmanuel está chamando de combater aquelas más tendências. Quando eu não combato, eu estou sendo cúmplice delas, eu estou sendo conivente com elas. E é isso que me faz ter que refazer a lição de novo, e de maneira mais difícil, numa outra encarnação, quando eu me comprazo com os meus defeitos e não procuro corrigi-los. Então, ele diz bem claro: as tentações nascem com você, afloram de você mesmo e alimentam-se de você, quando você não a combate. Dedicadamente. Nós temos que combater, não uma vez, não, hoje eu consegui, mas passa uma semana, volta tudo de novo. Não, não. Você tem que combater 24 horas por dia. Você tem que combater mesmo não conseguindo vencer de imediato. Mas a cada combate você vai ficando um pouquinho mais fortalecido e as suas más tendências vão ficando um pouquinho mais enfraquecidas. Em outras palavras, ela perde força e você ganha força com novas virtudes. Então você não acaba com as más tendências, você transfere a energia delas
para as boas tendências, porque elas são energias. Se você deixar uma pessoa expor as suas tendências, você vê o quanto de força tem uma má tendência. Mas quando você transmuda essa força para as boas tendências, você vence a si mesmo. E aí ele faz uma comparação. Isso, essas más tendências que você precisa combater, é equivalente às ervas daninhas que o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes, ele extrai, ele luta, ele passa a enxada na mão e vai arrancar cada um desses matinhos que estão crescendo ali e que, se não forem combatidos, eles podem abafar o crescimento da planta que interessa, que é a planta do bem. Então, nós precisamos aprender a combater isso dentro de nós mesmos, não deixar o mal prevalecer sobre o bem nascente. Então, ele diz assim: caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, meu filho, é natural. Se você falar para mim que não tem tentação, eu vou pedir você para internar-se no HPAP, viu? Porque você tem problema. Porque não tem nenhum nesse mundo que não tem tentação. Você pode até fingir para poder parecer melhor do que o outro. Eu digo, você é uma pessoa, pode fazer isso, é claro. Uma pessoa pode até querer parecer, eu não quero provar, mostrar que eu sou fraco, você está doido? Vou nunca falar das minhas tentações, que uma pessoa vai achar que eu sou fraco. Já é fraco quando ele fala isso, porque ele realmente não tem a hombridade, não tem a grandeza moral de assumir a sua realidade. E quando a gente assume a realidade, é o que Kardec falou: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É quando a gente olha para dentro da gente e a gente vê o que precisa ser melhorado. Do contrário, não temos como melhorar, porque não temos conhecimento disso ou não aceitamos isso. Então, é natural a tentação, faz parte do show da vida. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes, são obstáculos lógicos da experiência humana. Se não tivesse, você estaria provavelmente no mundo ditoso. Esses mundos, essas são realidades que não existem, porque nós não temos o que resgatar nesses mundos, do mesmo jeito que temos aqui. Então, olha a palavra experiência. Você precisa viver como você vai numa escola, como você vai num trabalho, passar por aquelas experiências do obstáculo, da provação difícil, de tolerar antipatias gratuitas. Você, às vezes, tem um chefe e, do nada, o cara não se simpatiza com você. Às vezes, você tem uma pessoa na família que te agride, que te ataca, do nada, como se você não tivesse feito nada e ele te ataca. Você tem que aceitar que essa pessoa está sendo o seu personal spiritual. Ele está sendo aquele que está te conclamando, meu filho, olha o que ele está te chamando para você fazer. Paciência, aí você fala assim: obrigado, irmão, por você me estimular a oportunidade de ser paciente. E aí você faz uma prece para o benfeitor: eu estou agradecendo, meu treino está difícil, me ajuda aqui. E aí você tem assistência, o mundo espiritual não te deixa só. E vai ter momentos que você vai ter decepções. Uma pessoa que você ama demais te abandona, um filho que vai mais cedo do que você, um marido que você ama e que Deus leva antes da hora no seu entendimento. Enfim, tudo isso são estágios que nós precisamos passar para poder adquirir as experiências que necessitamos para crescer. Gente, feito isso, com Emmanuel ainda vamos fazer algumas reflexões. Olha o que ele diz: lembremos-nos do ensinamento do mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, ou seja, não nos deixarmos levados. Porque se entrarmos em tentação, nós aí teremos problemas. Nós aí estaremos voltando à criatura velha, o homem velho, a pessoa velha que temos sido e que nós precisamos nos livrar dela para construir a pessoa nova que nós precisamos ser. Então, lembremos do ensinamento de Jesus, vigiando e orando para não cairmos de novo nas tentações. De vez que mais vale, pensa muito nisso, mais vale chorar sob os aguilhões da resistência, está sofrendo uma dor, a pessoa está te espizinhando, a pessoa foi embora da sua vida, você está sofrendo, não importa qual seja a experiência que você está passando. Mais vale você chorar sobre essa experiência, resistindo para não cair na tentação de alguma forma, corromper a si mesmo, do que você sorrir sobre os narcóticos da queda. O que eles chamam de narcóticos da queda? Narcótico lembra vício, e queda lembra você voltar exatamente na mesma situação que você estava. Então, eu posso viver uma vida que aparenta alegria, aparenta felicidade para o mundo externo, mas que, na essência, é uma vida vazia, é uma criatura que não tem
a clareza do que ela está fazendo na Terra, de onde ela vai, o que ela está fazendo aqui, para onde ela vai, de onde ela veio. Ela não se preocupa com isso, ou ela não se deixa preocupar com isso. Enfim, ela vive a vida preenchendo esse vazio existencial com experiências humanas que aqui Emmanuel chamou de narcóticos, que faz você ficar, vamos dizer assim, envolvidos por aquele narcótico, e aí você entra no estado de torpor, pensando que está sendo feliz, até que o narcótico não faça mais efeito, e você começa a entrar no que se chama queda. É quando o viciado já não se locupleta mais com o vício. Ele, então, vai buscar sempre mais e mais e não vai achar. É uma sede que ele nunca se dessedenta. Pelo contrário, ele se alucina. E a alucinação custa-lhe muito caro. Então, minhas amigas e meus amigos, nosso estudo de hoje termina com esse convite que temos recebido há aproximadamente 2000 anos, em que Jesus nos conclama: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele diz: não se preocupem, porque o mundo é o que é mesmo. Você tem que vigiar e orar. Ele precisou vigiar e orar. E quando pediu aos seus companheiros, os seus apóstolos, para que orassem e vigiassem com ele, eles não conseguiram. O que ele quis dizer com isso? Que esses momentos testemunhais nós precisamos vigiar e orar a sós e ligados a Deus, como ele esteve. Mas lembre-se, no mundo há aflições, sim, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Muito obrigado a vocês pela atenção e vamos, então, passar para as nossas próximas etapas. Muita paz a todos. Max, Maxline, muito, muito obrigada. A gente agradece imensamente aqui pela sua oportunidade de reflexão, né, sobre nós mesmos. É sempre muito importante esse momento. E acho que para complementar ainda mais esse momento de reflexão, eu gostaria de abrir para perguntas. Alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi falado aqui hoje, sobre o que foi exposto? Fique à vontade. Eu? Por favor. Boa noite, para quem eu não vi. Então, Maxilane, enquanto você falava do arrependimento, eu me lembrei, lido sobre Pedro, quando ele caiu em si, das atitudes que ele teve em relação ao mestre, negando-o por 3 vezes, abandonando-o, e outras situações também que ele se apresentou assim de distanciamento, um pouco distante, apesar de amar Jesus. Essa consciência, entendimento reativo, né? Porque ele chora, quer dizer, um arrependimento muito interno, muito sentido, ele chorou, mas ele não ficou apenas no arrependimento. O arrependimento verbal, o arrependimento mental. Ele agiu. O que ele fez? Agora eu vou fazer aquilo que eu não fiz pelo Cristo, né? E vou agir. Eu acho que isso vale para nós. Arrepender pelo arrepender, ele perde o sentido, perde o valor. Mas arrepender e tomar atitudes, né, Maxilane? Exatamente. Foi o que nosso querido Allan Kardec nos ensinou, né? O arrependimento por si só, ele abre caminho para a reparação. Por quê? Porque ele te afeta emocionalmente, você percebe claramente que você errou, você não culpa ninguém, você sabe que você fraquejou naquela experiência, mas você se dá o direito de ter errado, porque você sabe que o pai te ama, o pai sabe que você pode se levantar, e aí você parte para a ação, e aquele arrependimento civil para te fazer o movimento das forças íntimas, te dá força para você se levantar, e aí sim seguir à frente, e aquele arrependimento deixa de existir na sua vida. Por quê? Porque você está ocupando toda a sua mente com reparar que você nem sente o expiar, porque o expiar passa a ser tão secundário que você está reparando, porque o Pedro espiou durante toda a encarnação, acabou morrendo em uma cruz como Jesus, em uma situação pior ainda do que a dele. Pior ainda. Então, quer dizer, houve a expiação ao mesmo tempo, mas ele fez em conjunto com a reparação. E olha que coisa maravilhosa, ele e os outros nos deixaram. É verdade.
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário para o Max? Elogio Quando eu também. terminei a palestra, tinha umas 3 ou 4 mãozinhas levantadas. O que foi? A mão cansou e caiu? Quem ia falar? Rosa? Parece que eu interrompi. Ninguém, gente? A gente tem uma pergunta aqui, da Maria Célia. O que fazer quando uma pessoa está do seu lado e não quer melhorar ou reparar? Veja, você não pode apressar o rio corre sozinho. Isso é um título de um livro de um autor que se chama Barry Stevens, que é muito próprio para entender isso. Ninguém pode fazer pelo outro o que o outro não deseja que ele faça. Mas isso não te exime de tentar ajudá-lo. Porque, vou fazer aqui uma comparação. Você fala para essa pessoa, você conversa com ela, você oferece o seu maior carinho, e ela continua sendo resistente, continua sendo literalmente impermeável. Parece que você não está conseguindo atingir nada dentro dela. Mas vou fazer uma comparação com você e você vai ver que cada movimento desse que você fez com o seu coração, com a sua boa vontade, terá resultado na hora dele, não na sua. Vamos pegar uma rocha, por exemplo. Você pega um martelo e bate na rocha. Bate uma vez, acontece nada. Bate duas, você olha assim, parece que não aconteceu nada. Bate 3, bate 30, bate 40, a rocha está ali, parece firme e forte, sem acontecer nada. Bate 100 vezes e você não se cansa, continua batendo. Parece não ter acontecido nada. Aí na 100ª vez, quando você bate, a rocha esfacela, destrói-se em vários pedaços. Aí eu te pergunto, foi a última martelada que fez a rocha quebrar-se? Não, foi o somatório de todas as 100. A 101 foi o que se chama de gota d'água, quando transbordou o copo. Ali é exatamente isso. Nós temos que fazer a nossa tarefa de tentar auxiliá-lo. Incansavelmente, é o que a mãe faz com o filho. Nunca o deixa por conta própria, ela o abandona. É o que o irmão faz com o outro. É o que o filho de Deus tem que fazer com seus irmãos de caminhada. Ajudá-lo, mesmo que ele não queira ajuda. Porque cada marteladinha dessa terá, na hora certa, a sua parcela de contribuição para o cair em si, que ele terá que fazer sozinho. E nesse momento, esfacelará o íntimo dele corrompido, complicado, e ele irá construir um novo íntimo com as novas condições que ele regimentou das várias vezes que recebeu oportunidades e que não soube aproveitar. Você pode ter certeza que quando isso acontecer, ele vai lembrar assim: meu Deus, eu tive tantas coisas a meu favor e eu joguei tudo fora, como eu estava cego. É uma das constatações que normalmente acontece com essas pessoas. Então, sem descrer da possibilidade dele, nós temos que ter as nossas próprias possibilidades. Isso tudo junto com as possibilidades de Deus. Por isso, entra o componente da prece. Todas as vezes que nós fazemos a marteladinha, conversando com ele, nós fazemos a marteladinha conversando com Deus. Senhor, ajuda-me a ajudá-lo. Eu estou aqui para ser instrumento. Como tocá-lo? Como? Porque você vai perceber que algumas vezes você vai receber inspirações, intuições, que você vai bater o martelo de forma diferente, você vai falar de forma diferente, com sentimento diferente, e de alguma forma você vai ajudar ele a se tocar. E aos pouquinhos, acredite, aos pouquinhos, com a sua ajuda, com a ajuda de Deus, ele vai se reconciliar com a consciência de Deus. Nós, conhecedores do Evangelho de Jesus, né, através da doutrina espírita, nós não vemos bem assim a questão da expiação, né, com bons olhos, porque, claro, é necessário, mas nos leva a um entendimento de sofrimento, né? Arrepender é maravilhoso, reparar é maravilhoso, mas a expiação a gente fica querendo deixar um pouquinho para lá. Max, não seria lícito e seria bem-vindo em nossas vidas a gente investir tentando fugir um pouco dessa expiação, dessas dores, investir no labor evangélico, através do amor ao próximo, do auxílio, da disseminação do Evangelho de Jesus, principalmente em próximo àqueles que nos rodeiam, para tentar fugir um pouco dessa expiação? A expiação só é sentida quando você não está no labor. Quando você está no labor, a sua dor, quando você está corrigindo ou ajudando a dor do outro,
a sua dor torna-se imperceptível. Ou como diz Joana de Ângeles, quem seca lágrimas, quem vive para ajudar a secar lágrimas, não tem tempo de chorar. Então, nós precisamos lembrar disso, que se a gente está no trabalho do bem, a nossa dor, ela simplesmente não é perceptível. Eu já me lembro de outras vezes, Assis, que eu vim dar palestra em situação em que eu estava sentindo dores horripilantes, e durante a palestra toda, absolutamente senti nada. Eu queria ficar dando palestra durante todas as horas dali da minha dia, porque eu estava com dor na coluna, eu tinha sofrido um problema na coluna, e estava, assim, insuportável na minha capacidade de suportar. E a dor simplesmente sumiu. Só que terminou a palestra, a dor voltou. Então, eu sei que eu precisava passar por aquela experiência e com o tempo a dor foi embora. Mas é claro que toda vez que nós estamos envolvidos no trabalho com o outro, quando nós saímos de nós e nos doamos para o outro, também saem de nós as dores e entram as benesses da suavização delas. A expiação é parte do nosso processo de crescimento para o Pai. Mas não precisaríamos tê-la na forma de expiação, poderíamos tê-la como dor-evolução. O que é a dor-evolução? É o processo natural de crescimento. Mas toda vez que nós tomamos a decisão de fazer a nossa vontade e não a vontade do Pai, aí sim nós estamos convidando a expiação para fazer parte das nossas vidas. Então veja que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não te propôs expiação. Deus te propôs o mecanismo natural do crescimento. Uma criança, quando está crescendo, ela sente dor do dente nascendo, ela sente o dor da perna crescendo. Agora, pergunto para você se lembra quando seu dente estava doendo? Quando você era menino? Você não lembra. É tão insignificante que você nem percebe. Agora eu te pergunto, você se lembra daquela expiação dolorida que você passou? Ai, nem me lembro, aquilo ali doeu demais. Por quê? Porque você sabe que uma imprime em você aquilo que se chama, vamos dizer assim, vacina. Você, uma vez passado por aquilo, você nunca mais quer passar, porque você sabe o quanto aquilo é dolorido. Então, é uma forma do mecanismo divino corrigir a criatura que teima em não fazer a vontade do Pai. Toda vez que a gente não se submete à vontade do Pai, nós somos convidados a nos submeter pelo mecanismo chamado dor-expiação. Muito obrigado. Muito agradeço. Obrigado.